Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Louvado seja Deus. Deixa eu só pegar o contexto aqui para a gente entender. Para a gente entender esse contexto aqui, é a diferença de lei e graça. Olha a diferença da lei, versículo 18. Quem está debaixo da lei? Só o começozinho do versículo 18. Ora, vocês não chegaram. Deus desceu no Monte Sinai, só 2 famílias entraram na terra que manda leite e mel. Somente 2, porque estavam debaixo da lei. Eles não entendiam que a lei apontava para o Messias. A lei aponta para o Messias. A lei aponta para o altar do sacrifício. A lei mostra que precisamos de um Salvador. Olha a diferença agora, quem está debaixo da graça. Versículo 22. Pelo contrário, versículo 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, preste atenção, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Amém? Preste atenção, quem está debaixo da lei, a lei condena, não chega. Quem está debaixo da graça é o contraste, pelo contrário, é o contraponto. Porém, agora vocês chegaram, não só na terra que mana leite e mel, não, na nova Jerusalém celestial. É para lá que nós vamos. Essas são as garantias que Deus nos dá. Esse é o contexto. Só que agora ele volta a exortar novamente o seu povo, com a advertência, o perigo da apostasia. Aqueles que estão dentro da igreja, conheceram Cristo, experimentaram Cristo, foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participaram ou participam da ceia do Senhor, mas há um momento na vida que vão abandonar Deus, vão abandonar a igreja de Cristo, vão abandonar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E do versículo 26 a 29 ele continua exortando. Eu vou lembrar do versículo 26 o que a gente falou na outra pregação como contexto, para que nós possamos entender, mas esse é o contexto, lei e graça. E agora ele traz e nos exorta a quê? A continuar firmes no Senhor. Olha o que é que ele diz, verso 26, tá? Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Naquele tempo a voz do Senhor, lá no Sinai, no versículo 18, quando ele desceu, a terra tremeu. Quando ele desceu naquela nuvem, a nuvem de fumaça, a nuvem de fogo, no meio de raios de trovão, a terra ali tremeu. Aqui ele está citando, a gente já viu isso, tá? Depois, se vocês quiserem anotar, nós já vimos isso na outra pregação, eu estou trazendo como contexto. Aqui ele está citando o Salmo 68, 7 e 8 e citando Êxodo 19 e 18. Quando Deus desce no Monte Sinai, a terra toda treme, o monte treme e a terra treme. É interessante que ele vai dizer que ao saíres de Deus na frente do teu povo, lá no Salmo 68, ele diz: pelo deserto a terra tremeu, a terra toda treme, quando Deus desce no Monte Sinai. E agora a exortação, o cuidado é na parte B, ele diz só: mais uma vez farei a terra tremer, mas também o céu, não só a terra. O que é que ele está falando aqui, meus irmãos? Ele está citando a segunda vinda de Jesus. Quando ele voltar, não só o céu, não só a terra vai tremer, mas até o céu vai tremer. A segunda vinda de Cristo, nós vimos isso também. Ele está citando aqui Ageu 2,6, tá? Aonde a terra treme e o céu treme. A referência aqui é a segunda vinda de Cristo. Quando ele vier com o cetro na mão, com o juízo, ele vai vir para julgar as nações. Ele vai vir para estabelecer seu reino de glória e poder. Meus irmãos, haverá julgamento das nações. Eu queria só mostrar isso para repetir. Eu mostrei, mas para repetir. As nações serão julgadas. Vamos botar, Vitória? Só para a gente ver isso aí. Ageu, tá? 2:22. Ageu 2:22.
ele está citando justamente isso, onde as nações serão derrubadas. Olha o que ele diz, ó. Derrubarei os tronos dos reis e destruirei as forças dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Todas as nações ímpias serão julgadas. Na segunda volta de Cristo, sofrerão o tormento eterno. É isso que ele está falando aqui, no verso 26. Naquele tempo, quando Deus veio, só a terra tremeu. Na segunda vinda de Cristo, tremerá a terra e o céu, porque ele vai vir em juízo. Então, o que é que acontece? Todas as nações ímpias deixarão de existir. Todos aqueles que se levantam contra Deus deixarão de existir. Eles se levantam hoje contra o povo de Deus, mas naquele grande dia serão julgados e condenados. O ponto aqui é o cuidado com a igreja do Senhor, o cuidado com a apostasia. Muitos vão experimentar o gosto da igreja, o gosto de ter experimentado Cristo, mas vão abandonar Cristo. E sabe o que é que vai acontecer? Pior será o julgamento para esses. Porque veja só o que é que acontece, meus irmãos. Aqueles que estão fora da igreja, das quatro paredes, há oportunidade para eles ainda. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo o tempo da longanimidade de Deus. Deus dando uma oportunidade, até a volta do Senhor. Mas aqueles que vão apostatar, o juízo para eles será terríveis. Vamos voltar um pouquinho aí, capítulo 10, Vitória. Capítulo 10, verso 29. Olha o que é que vai acontecer com os apóstatas. 10, 29, ó. Imagine, as pessoas pensam que Jesus é mais severo do que Moisés. Quem tem as chaves do céu e do inferno é ele. Olha o que ele diz aqui, ó. Imagine quanto mais deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, experimentaram, com o qual foi santificado, insultou o Espírito da graça de Deus. Você vê aí que é uma blasfêmia contra Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, insultou o Espírito da graça de Deus. Experimentaram, conheceram, mas abandonaram responsabilidade do homem. Deus nunca tirou a responsabilidade do homem. Pior será para esses. Aí ele continua, verso 26, ele diz, ó, mais uma vez, verso 26, ele diz, mais uma vez farei tremer, não só a terra, mas também o céu. O ponto aqui é a segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda de Cristo, o dia do julgamento final. Para os salvos, bênçãos, motivo de alegria, gozo na alma. Mas para os ímpios, Satanás e seus demônios, eles serão lançados no lago de enxofre. Lembrando que o ponto aqui sempre é a segunda vinda de Cristo, nesse versículo aqui, tá? Ele é interessante o que é que ele diz aqui no final do verso 20, no verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, não tem para onde correr. A segunda vinda de Cristo, a trombeta soando, a trombeta tocando, nós temos que lembrar o que vai acontecer. Os mortos serão ressuscitados, os vivos serão arrebatados e transformados. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Há uma ordem na segunda vinda do Senhor. Como isso vai acontecer? Eu queria ler novamente, a gente leu, mas só para a gente lembrar. 2 Tessalonicenses, irmã, 2 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Olha o que é que vai acontecer no soar da trombeta. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam, versículo 16, perdão, Vitória, versículo 16 e 17. 16 e 17. 16 e 17. 2 Tessalonicenses é 4, versículo 4, capítulo 4, tá? Oxente.
1 Tessalonicenses, deixa eu dar uma olhada aqui. 1 Tessalonicenses, irmã. 1 Tessalonicenses, me perdoe. A cabeça. São os vários números. Só um minutinho para a gente não perder o. Eu não alterei. Só um minutinho que eu vou dizer o versículo certinho aqui, Vitória. Deixa eu abrir aqui. 1 Tessalonicenses. Isso. 16 e 17. É isso mesmo. Estão mais rápido do que eu aí. Colossenses. É isso. 16 e 17. Olha o que é que diz. Ó. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ó, e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, ó, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ordem é essa. Os mortos serão ressuscitados. Depois nós, os vivos, ó, os que ficamos, seremos o quê? Arrebatados. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim entraremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a ordem. Essa é a ordem que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados juntamente com Cristo. A ordem dos eventos, tá? Há uma dúvida, mas o que importa é que ele voltará em ordem, ele voltará com o cetro na mão, ele voltará em forma de juízo. Qual a melhor forma de nós esperarmos? Esperarmos a segunda vinda de Cristo. É estarmos, meus irmãos, e viver como nós vivemos aqui, glorificando a Deus no dia a dia. A esperança do crente é essa. Nós não temos que mudar a nossa rotina, mas continuar glorificando a Deus com as nossas vidas, aonde quer que nós estivermos. Nós temos que continuar glorificando a Deus. Como nós temos que nos preparar para a segunda vinda de Cristo? Nós temos que viver de maneira santa. O escritor aqui de Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como é que nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo? Vivendo em santidade, vivendo em novidade de vida. Está lá em Hebreus 12. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos que focar em Cristo. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Nós temos que ficar atentos. É assim que nós aguardamos a volta de Jesus. Atentos, vigilantes. Nós não podemos cair no desleixo. Há muitos crentes que estão relaxados ou estão querendo diminuir a sua frequência ou a sua fé. E nós temos que ter cuidado com o desleixo espiritual, meus irmãos. Muitos crentes está acontecendo isso. E o sinal de alerta tem que acender. Nós temos que nos manter sóbrios com a segunda vinda de Cristo. Estarmos atentos, porque Ele já está à porta. Os dias são maus. Nós temos que continuar unidos, edificando uns aos outros. O crente, ele sozinho, ele fica um alvo fácil. O crente sozinho, sem estar no meio do povo de Deus, vira uma ovelha vulnerável para os ataques dos lobos, para os ataques do mundo, para os ataques de uma sociedade decadente e doente. Por isso nós temos que vigiar e orar. Nós não sabemos o dia. Vamos colocar Vitória. Mas uma forma que nós temos que ficar é vigilantes. Mateus 24, do 36 ao 42. Vigiar. Não sabemos o dia e a hora, mas nós temos que vigiar. O que é que ele diz? A respeito daquele dia, o grande dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. O que é que ele diz? O que é que ele diz? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
Versículo 39. E não perceberam, olha o perigo. Nós temos que estar atentos, vigilantes. Nós não sabemos. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40, olha o que é que ele diz. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Versículo 41. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Para encerrar o verso 42, ó. Portanto, olha o que é que o crente tem que fazer. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O crente tem que estar vigilante, não um crente indolente, negligente com a palavra de Deus. Não, meus irmãos, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Por isso a exortação aqui é para a igreja acordar. É interessante que ele continua exortando a igreja. Hebreus 12, 27, olha o que é que ele diz no verso 27. É uma palavra de exortação para a igreja, uma palavra de advertência para a igreja. Olha o que é que ele diz, ó. Ora, as palavras, mais uma vez, significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Aqui é uma exortação às coisas futuras. O que é que ele está dizendo aqui, ó? Todas as coisas desse mundo aqui, ó. Ora, as palavras, mais uma vez, significa a remoção dessas coisas abaladas. Todas as coisas desse mundo serão removidas. Tudo, templo, carros, o céu, a terra, tudo será removido. Tudo vai passar. A religiosidade, as coisas materiais, tudo cairão, tudo serão destruída. O temporal e o finito agora está dando lugar à realidade final. Essa é a exortação para a igreja acordar. Ó, cuidado. Olha o que é que ele diz aqui no verso 27. Mais uma vez, significa a remoção dessas coisas abaladas. Tudo que está aqui na terra nesse exato momento será removido. O temporal, o finito, vai dar lugar à realidade final. O grande dia do Senhor que se aproxima vai dar uma realidade à eternidade que nós estamos caminhando para lá. A criação hoje geme, meus irmãos, por causa do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que a própria criação ela será restaurada. Vamos ver isso aí, para a gente ver que vai passar. Romanos 8, 22 ao 24. Olha o que é que diz, ó. Romanos 8, do 22 ao 24. Será removido, ó, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Versículo 23, olha o que é que diz. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito igualmente. Nós, enquanto aqui estivermos na terra, estamos gemendo. Vai ser luta até a volta do Senhor. Olha o que é que ele diz. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui é a redenção final. Aí ele fecha no verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança, não. Nós não precisamos ver. Nós precisamos é crer. Pois quem espera o que está vendo? Não é esperança. Esperança é a certeza. Nós não precisamos ver, mas crer que um dia ele virá e vai restaurar, vai tirar todas essas coisas aqui removidas. A lei de Deus foi quebrada pelo homem. O que é que Mateus diz? Passará céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Isso permanecerá. E o fim do mundo que se aproxima está chegando. A remoção do que é imperfeito. Tudo aqui nesse mundo é imperfeito. Tudo. A natureza geme por causa do pecado. Tudo. Nós gememos também como premissas, o apóstolo Paulo disse aqui. Tudo será substituído. Pelo quê, pastor? Pelo infinito e perfeito. A nova Jerusalém celestial do versículo 22. Pelo contrário, verso 22, deixa sua Bíblia aberta.
Pelo contrário, vocês chegaram ao perfeito, chegaram à cidade do Deus. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Lá é perfeito, aqui não. Aqui será angústia e dor. Aí ele continua, parte B do versículo 27. Parte B do versículo 27. Versículo 27, Vitória. Olha o que é que diz. Ele diz assim, que permanece as coisas que não podem ser abaladas. O que é que vai permanecer, que não pode ser abalado? A nova Jerusalém celestial. Isso, nada será abalado, porque já está lá, é a cidade de fundamentos. É para lá que nós vamos. Esse mundo será destruído com fogo. Com fogo. Não ficará pedra sobre pedra. Esse mundo está sendo preparado. O apóstolo Pedro vai dizer que esse mundo está sendo o quê? Entesourado. A palavra é essa. Quando a gente lê nos originais. Então esse mundo será consumido, não ficará nada. Por quê? Porque tudo aqui é imperfeito. Tudo, pastor, tudo. O perfeito somente no céu. Vamos ver quando Pedro diz que tudo será destruído. 2 Pedro 3, irmã Vitória, do 6 ao 10. 2 Pedro 3, do 6 ao 10. Preste atenção o que é que vai acontecer na terra. Não ficará nada. 2 Pedro 3, do 6 ao 10. Olha o que é que diz. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído. Na época de Moisés, como? Afogado em água. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe, hoje, têm sido guardados para o fogo. O fogo. Tudo. Porque tudo vai se fazer novo. É nova Jerusalém celestial. Tudo novo. Estando reservado para o dia do juízo. No dia que ele voltar com o cetro na mão. E da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados. E da destruição dos ímpios. Pode passar, Vitória. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. A gente vê hoje, né? Deus demora, está demorando. Não, um dia é um ano para Deus. Aqui é o que nós chamamos do Kairos de Deus. Nós não estamos no tempo de Deus. O nosso tempo aqui é o cronos do relógio. Aí ele diz, ainda que alguns julguem a demora, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Época da longanimidade. Aí ele fecha o verso 10, olha o que ele diz. Porém, mas, aqui é uma advertência, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grandes estrondos e os elementos se desfarão pelo fogo, não ficará nada. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Por quê, pastor? Porque nós vamos para onde? Nova Jerusalém celestial. A base é o versículo 22. Novo, tudo novo. Nova Jerusalém celestial. O nosso corpo não vai ser esse. O nosso corpo será igual ao corpo de Jesus. Não me pergunte como é. Esse corpo não sofrerá mais dor. Não há mais dor. Ele não sentirá mais nada. Esse corpo será incorruptível, o apóstolo Paulo diz. Incorruptível. É claro que tudo isso aqui que vai acontecer, esse fogo aqui, não vai acontecer na Nova Jerusalém celestial, porque é para lá que nós vamos. É a casa, é a nossa casa, é a nossa morada, é a nossa pátria eterna. É para lá que nós vamos. Habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós, seu povo. Nós estaremos lá junto com os seus anjos, com os remidos,
com os chamados, e lá nós chamaremos de Nova Jerusalém Celestial, ou, como Abraão disse, a cidade de fundamentos. Vamos voltar um pouquinho, verso 11 e 10, ó. Verso 11, capítulo 11, verso 10. Capítulo 11, verso 10. Volte um pouquinho aí. Vitória, capítulo 11, verso 10. Olha o que é que diz. Abraão falando. Abraão não queria entrar na terra que manda leite e mel, não. Abraão queria ir para lá. Porque Abraão aguardava o quê? Ó, vamos lá. Porque Abraão aguardava a cidade de fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Era isso que Abraão aguardava. Abraão não queria terras, não. Ele aguardava algo maior e melhor, o céu, a cidade de fundamentos. E essa promessa existe desde o Antigo Testamento. Irmã Vitória, Isaías 65:7, a promessa da Nova Jerusalém Celestial é, desde o Antigo Testamento. 65:7, ele diz assim, pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor, eles queimarão incenso nos montes e me afrontaram nas colinas, por isso eu farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Eu errei o texto, não é esse, mas daqui a pouco eu procuro o texto certo. Eu acho que é 675. Giliardo, dá procurando para mim aí, Giliardo. Onde é que falta? Mas é uma promessa antiga. É uma promessa antiga. É Apocalipse 21. É em Isaías. Daqui a pouco a gente volta. Apocalipse 21. Apocalipse 21, a Nova Jerusalém Celestial, a promessa. Irmã Vitória, Apocalipse 21. Aqui, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, tudo novo. Novo céu e nova terra. Isso aqui nada ficará. Nada ficará. Nada ficará. E tem a promessa lá em Isaías. Daqui a pouco a gente volta para ver. Isso, nós estamos caminhando para esse reino inabalável. Não é apenas um lugar, não, que as pessoas ficarão, mas é um lugar onde nós estaremos na presença de Cristo. Deve ser novos céus e nova terra, Eduardo? Vai ser isso aí mesmo. Vamos lá, errei por 10 aí, Eduardo. Aqui, a promessa é antiga. Obrigado, Eduardo. A promessa é desde o Antigo Testamento, pois eis que crio novos céus e nova terra. Olha a promessa. Sempre houve a promessa. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vocês entendem que quando nós chegarmos lá, não vai ter lembrança do passado? A gente não vai lembrar, porque a gente vai estar com a nossa família espiritual. Nada, e não haverá lembrança das coisas passadas, porque senão a gente ia sentir dor, lembrando de um parente, lembrando de um aderente, não. Tudo novo, nem nossas lembranças, tudo novo. Só, pastor, lá nós se conheceremos, claro, mas as lembranças passadas ficaram. Então é para lá que nós estamos indo. Nós não estamos indo simplesmente para ficar, mas para habitar eternamente, por toda a eternidade afora. É lindo esse texto. Vou consertar aqui. Obrigado, Eduardo. Então, o que o autor está falando aqui para a igreja? Cuidado. Vocês têm todas essas promessas. Cuidado com a apostasia. Essa é uma carta da perseverança dos santos, essa carta todinha, toda ela. O cuidado é, não voltem atrás. Não olhe para trás, não olhe para as coisas velhas. Tudo se fez novo, persevere. O perigo é aqueles que experimentaram e vão abandonar. Nunca foram batizados verdadeiramente com o Espírito Santo. Porque aqueles que são batizados com o Espírito Santo, mesmo que passem uma temporada fora, volta todo cheio de ferida, mas volta.
Volta todo quebradinho, mas volta. Então, ele está falando daqueles que vão profanar, que estiveram, saíram e vão profanar, vão se levantar contra Deus e contra o povo de Deus. Esse é o perigo. Por isso que a igreja tem que estar o quê? Unida. Caminhar juntos. Ovelhas andam em bandos e não espalhadas. Juntos em Cristo Jesus. Essa é a garantia para aqueles que foram justificados pela fé. Meus irmãos, nós estamos chegando já. Nós já partimos para a Nova Jerusalém Celestial. Nós estamos a caminho da nossa casa, do nosso lar, da nossa pátria. Nós já estamos chegando, nós já saímos. Por isso a perseverança dos santos. Nós temos que perseverar para chegar lá. Vai ter dificuldade? Vai ter. Vai ter luta? Vai ter. Nós chegaremos a essa comunidade, a esse mundo, a essa comunidade de fé que Deus preparou antes da fundação do mundo. Por isso o tempo é agora. Começa aqui. Nós já estamos no antegozo da glória de Deus. E isso reverberará pela eternidade afora. Ecoará pela eternidade afora. Começa aqui e termina lá. Por isso o céu é para aqueles que são perseverantes. Aquele que persevera até a morte. Ele exorta a igreja de Cristo, chama a igreja de Cristo, para que a igreja não possa dar passos para trás, mas para que a igreja avance. Como é que a igreja avança, pastor? A igreja avança em unidade, a igreja avança em amor, a igreja avança em evangelismo, a igreja avança em missões, a igreja avança amando de fato e de verdade, a igreja avança no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja avança a partir do momento que ela retém a graça de Deus. É isso que o autor diz. Versículo 28, olha o que ele diz. Verso 28. Verso 28, olha o que ele diz. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, olha o que ele diz. Retenhamos a graça. Retenhamos a graça. É que ele nos chama para reter, absorver a graça de Deus. Aqui quando ele diz retenhamos, agarre-se a essa graça, guarde ela no seu coração e conserve essa graça que foi lhe dada, esse favor imerecido. Retenha, agarre-se, guarde, conserve essa graça, segure-a. O que é que Deus está falando para a igreja dele aqui, quando ele diz retenha a graça? Ele está dizendo, não vire as costas para Deus. Você está no melhor ambiente do mundo, que é na casa do Senhor, no meio do povo de Deus. Não volte atrás, não vire as costas, não endureça o seu coração se você ouvir a voz do Senhor nessa noite. É isso que ele está dizendo aqui. Não, retenha a graça. Você agarrar, conservar, você vai absorver essa graça, guardar ela no seu coração. Olha o que é que ele diz aqui. Ele diz que ele nos deu essa graça. Logo no começo do verso 28, ele diz assim: por isso recebendo nós um reino inabalável. Ele nos dá essa garantia. Ele dá um aviso no verso 27, um aviso de advertência, uma exortação, e agora ele nos dá uma garantia. Vocês estão recebendo, é agora, no presente, não é no passado, essa promessa. Que promessa maravilhosa. Mais uma vez, ele diz assim no verso 28, por isso recebendo no presente. Vocês, o que é que ele está dizendo para a igreja? Vocês já receberam o reino de Deus, um reino que é inabalável, um reino que é inesgotável. O que é que vocês querem mais? É como se o autor está dizendo isso para a gente. Recebendo agora, o verbo aqui é no presente. Vocês receberam, recebendo. Não existe exemplo mais maravilhoso.
Aqui é o que nós chamamos da escatologia inaugurada. Nós já recebemos. É o já, mas ainda não. Já estamos no antegozo da glória de Deus. Recebendo agora. Começa a agir agora. Esse reino começa aqui. Esse reino é inabalável. É isso que ele diz aqui no verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos agora. Retenhamos a graça. Agarre e não solte a graça de Deus. É isso que ele está falando. Um reino inabalável. Um reino inesgotável. Um reino que durará eternamente. Aonde, pastor? Versículo 22. Nova Jerusalém Celestial. Nova Jerusalém Celestial. Nova Jerusalém Celestial. A cidade de fundamentos, como a gente viu, Abraão falou dela. É para lá que nós vamos. A ordem aqui começa no presente e continua no futuro. É de receber essa graça. Olha o que ele diz. Retenha, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Ou seja, retenhamos essa misericórdia que Deus nos dá. Graça, favor e merecido. Quando nós somos uma igreja que recebemos a graça de Deus, nós agora fazemos o que, pastor? Nós glorificamos a Deus. Nós louvamos a Deus. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos. Aqueles que retêm a graça vai viver para o louvor e para a glória de Deus. Eu queria botar esse texto aí. Está lá em Romanos 11, do 33 ao 36. Quem retém a graça vive para o louvor da glória de Deus. Olha o que é que diz Paulo, extasiado com a graça e a beleza e a santidade de Deus. Olha o que é que ele diz. Ou profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Verso 36 para a gente encerrar, o que é que ele diz? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem recebe essa graça, quem retém essa graça, glorifica a Deus com a sua vida. Em um estado de louvor contínuo, como diz aqui. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Somente assim. Como é que nós fazemos isso? Ele dá o meio, o caminho. Paulo, o autor de Hebreus aqui, ele trabalha muito parecido com Paulo, a carta. Ele vai nos mostrando, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu vivo isso? Como é que eu retenho a graça de Deus? Ou ele vai dizer aqui algumas coisas. Ele primeiro diz, pela qual sirvamos a Deus. A primeira passo é servir. Está vendo aí, ó? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Estamos servindo a Deus. O primeiro ponto é esse, servir. Ao serviço de Deus, está com o coração disponível para servir. É assim que nós fazemos. Como nós fazemos tudo isso? Como é que nós mostramos que verdadeiramente nós glorificamos a Deus e que aquela graça está no nosso coração? Serviço. Olha o que é que ele diz aqui. Pela qual sirvamos a Deus. Aí ele vai dizer, é de todo jeito? Não. Olha o que é que ele diz. Primeiro ele diz servir a Deus. Olha o segundo ponto. De modo agradável. Não é por força, não é por pressão, não. É com coração grato a Deus, agradável a Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós servimos a Deus com coração grato. Eu não faço por fazer e eu não faço de todo jeito. Eu faço de modo agradável. E ele vai mais longe e dá mais 2 pontos, com reverência e temor. Aí no verso 29. Com reverência e temor. É assim que nós servimos a Deus. Nós servimos a Ele
de modo que agrada. As nossas vidas, a pergunta é, interrogação, está agradando a Deus? Vamos fazer um checklist aqui, só do último mês. O que é que eu estou fazendo verdadeiramente que agrada a Deus? É vidas diante de Deus, vidas diante do altar de Deus, vida como sacrifício. Ele não quer resto, lembre-se disso. O que o apóstolo Paulo dizia para nós era isso, lá em Romanos 12. Um animal, quando ia ser sacrificado, era um animal completo, da cabeça aos pés. Então, o sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional. É assim que eu e você agradamos a Deus. E como é que tudo isso acontece? Temor. Olha o que é que diz no verso 29. Verso 29. Primeiro, servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. Tema a Deus. Nós temos que ter noção desse amor de Deus. Sabe o que é? Entregar um filho por você e por mim a uma raça que estava condenada. Um plano perfeito na história da redenção. Reverência e temor tem a ver com intimidade com Deus. Se eu não conheço, eu não temo. Vocês entenderam? Eu só temo quem eu conheço de verdade. Eu só respeito e vivo para a glória dele se eu conhecer a ele. Como é que eu conheço Deus? Está aqui. Temor e reverência. Não tem outro modo. As exortações continuam. Ele diz, mostra uma coisa, você já tem um reino, recebendo nós um reino inabalável, ele diz no verso 28. Aí ele diz, retém agora, você vai absorver a graça de Deus, você vai reter, guardar no seu coração a graça irresistível que ninguém perde, a salvação. Mas eu tenho que fazer minha parte, viver para a glória de Deus. Retém, guarde ela. Aí depois ele diz, e como é que eu faço tudo isso? Ele vai mostrando. Primeiro servindo. E eu sirvo de todo jeito? Não, de modo agradável. Aí ele vai dizer, vai mais longe. Como? Com reverência e temor. É assim. Eu temo quem eu conheço. E eu temo a Deus. Eu não só temo, eu tenho temor e tremor diante dele, porque eu sei de onde ele me resgatou. Uma coisa, meus amados irmãos, eu não posso falar essa mesma coisa que eu estou dizendo aqui, porque é individual na vida de cada um. Aí é individual, é comigo e com você. Eu não só tenho um temor, eu tenho temor e tremor, porque eu sei de onde ele me resgatou. Do fundo do poço. Salmo, vamos colocar aí, irmã, Salmo 25:14. Temor e tremor. Mas ele traz aqui com reverência e temor. 25:14. Tirar a venda dos nossos olhos o temor. O temor ao Senhor. Temor aqui é um profundo respeito a Deus. Eu quero agradá-lo. Eu quero viver em santidade. Eu quero fazer não a minha vontade, mas a vontade dele. Isso é temor. O temor vem acompanhado de glórias, como a gente leu aqui. Lá em Romanos. O temor tem a ver com honra. O temor tem a ver com reverência. O temor tem a ver com ações de graça. É isso que nós estamos vivendo. Esses 4 pontos aqui que ele deu para receber esse reino inabalável. Primeira coisa, reter a graça de Deus. Segunda coisa, servir a Deus de modo agradável. Terceira coisa, reverência. Quarta coisa, temor, que é o princípio da sabedoria. Por isso que não é de todo jeito no reino de Deus. Reverência, sentimento de amor profundo. Isso, o que é? Quando eu sou reverente, eu estou o quê? Consagrado a Deus. Consagrado a Deus. Respeito profundo. Consideração inabalável. Isso é reverência diante de Deus.
aquele que criou o universo. Muitos perderam temor e reverência. É só a gente trazer temor e reverência a esse santo, perfeito e todo-poderoso. Meus irmãos, se eu e você não tremer e não temer diante desse Deus, alguma coisa tem errado. Não é medo, é reverência. É glorificar aquele que é digno de receber somente Ele, a glória. Só Ele pode ser reverenciado. Não a mim, Senhor. Lembra o salmista? Mas ao Teu nome da glória, Senhor. Não a nós, Senhor. Eu trago agora para nós, mas ao Senhor. A igreja de Deus está cercada hoje por uma cultura que está corrompendo o evangelho de Deus, onde o centro é o homem, onde o foco é o homem, a cultura entrando vielas abaixo da igreja, púlpitos fracos que não pregam mais a verdade de Deus, pessoas que têm comichões nos ouvidos, não aguentam a palavra de Deus. Aí o que é que esses pastores estão fazendo? Se adequando aos seus clientes. Isso é a pior coisa que pode existir na vida de uma igreja. Tiraram Deus do centro. Israel tirou Deus do centro. Ele permite que Nabucodonosor invada. A glória de Deus saiu de Israel. E ele trouxe para quem hoje? Para a igreja. O Israel de Deus. Por isso nós temos que viver assim. Esse versículo a gente vai voltar nele, 28 e 29 para fechar. Eu vou voltar ponto a ponto. Aqui eu só estou dando uma caminhada nele aqui. Vocês já receberam, recebendo agora, nós. Que promessa é essa, meu amado? Um reino inabalável. Não se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Todas as suas promessas estão aqui. O reino de Deus não é o homem, mas esse reino inabalável que já está lá preparado para aqueles que vão perseverar até a morte. Igrejas que não tiram o rei do centro, mas esse reino, ele depende do rei. E o rei é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus que veio em glória, majestade e poder. Não podemos tirar Cristo, a cruz. Não podemos. Não podemos. Eles se perderam por causa do conhecimento. Lembra de Amós? O meu povo perece. O meu povo está morrendo. Era isso que Deus estava dizendo. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Aonde o centro é o homem, Deus não está. Deus não se faz presente. Não se faz presente. O Todo-Poderoso, Deus Santo, não se faz presente. Por isso ele se revela aqui para nós através das Escrituras. É o princípio e a base da igreja. Por isso nós temos que temer ao Senhor, estar diante da sua presença. Jesus é Senhor das nossas vidas quando nós tememos a Ele, ao seu senhorio, à sua majestade. Nada acontece na pressão no reino de Deus, não. É espontâneo, é de modo agradável, é de modo que o nosso coração transborda na presença de Cristo, na presença dos nossos irmãos. Temor, reverência a Deus, é isso que ele fala aqui no finalzinho. Com reverência e temor a Deus. O que é que eu temo? O que é que eu sou reverente? A grandeza de Deus. É interessante que os homens são tão terríveis que o céu proclama a glória de Deus. E os homens, em incredulidade, não vê a glória do Criador. Por isso que Paulo diz que Deus os entregou. Querem viver desse jeito? A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é Deus entregar ele
Quer viver desse jeito? Viva. Sentença de morte. A grandeza de Deus. Os céus, eles proclamam. A gente vai ver. O céu que foi feito. Lembra quando Jesus entrou? Se eles não, até as pedras iam clamar. Se o povo não clamasse naquele tempo, Deus ia fazer aquilo, porque glória é somente a Ele. E o homem reverte, não glorifica a Deus, glorifica a homens, porque não tem temor e não tem reverência. Isso vai ficar para próxima. A gente volta no versículo 28 e 29. Em nome de Jesus a gente termina. Pegar ponto a ponto aqui desse versículo, desmiuçar, tem muita coisa para falar. Desses pontos aqui, falando desse reino inabalável, que nós vamos ter que reter essa graça no nosso coração, que nós vamos ter que servir a Deus de modo agradável, e Ele vai dizer como é que nós servimos. Reverência e temor. Reverência e temor. Meus irmãos, temos 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. 5 minutos para a gente encerrar, como de costume, no horário certo. Tá? 5 minutos, é isso. 1 hora dá para dar um recado bem dado, pontuado, não fica cansativo, e a gente termina na hora certa. Em nome de Jesus. Alguém tem alguma pergunta sobre o texto, tá? Se for outra pergunta fora do texto, eu passo para a irmã aí. A irmã aí, vai responder. Alguém que quer fazer alguma pergunta? Se não há, a gente vai orar. Vamos nos despedir e vamos para os nossos lares. Oremos em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque o Senhor nos mostra, ó Deus, a Tua beleza, a Tua graça que nos alcançou. Graça irresistível, ó Deus, que chega aos nossos corações, ó Deus. E nós vivemos por ela agora. Nós já temos todas as promessas de um reino inabalável, inesgotável, onde nós estaremos juntos, glorificando o Teu nome, um reino de glória, majestade, aonde lá não haverá pranto, dor, não, mas alegria, como Tua palavra mostrou lá em Isaías, novo céu e nova terra. Tudo isso aqui passará, ó Deus, e tudo, ó Deus, se fará novo, a nova Jerusalém celestial, a nossa pátria celestial que nos aguarda, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, tirar os olhos, ó Deus, das coisas daqui e que nós possamos estar com os olhos fixos no Senhor, ó Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus, às vezes eu sei que é difícil, ó Deus, nessa luta diária, constante, os problemas que chegam, as aflições, as decepções, os problemas, o dia a dia, ó Deus, e o Senhor possa renovar a nossa fé nessa noite, ó Deus, porque em Ti nós somos mais que vencedores, ó Deus. Nós temos todas as promessas ao nosso favor. A Tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a perseverar. Dar-nos, ó Deus, olhos espirituais, mentes espirituais, ó Deus, para que nós possamos avançar dia a dia, para que nós possamos dar passos de fé, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, cumprir a Tua vontade, não a nós, Senhor, mas a Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor, tudo pertence a Ti, como foi lido aqui hoje, ó Deus. Nada é por nós, ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nos direciona, ó Deus, no restante dessa semana que Te pertence. Abençoa, ó Deus, os nossos lares, os nossos trabalhos, ó Deus, cada um nas suas lutas, que o Senhor possa, ó Deus, prover na vida daqueles que estão passando por alguma necessidade, cada um com as suas lutas, que o Senhor possa ir na frente, ó Deus, abrindo os caminhos, endireitando as veredas, aplanando, ó Deus, nosso caminho, para que nós não venhamos tropeçar, nem olhar para trás, mas continuar caminhando,
Ó Deus, que a tua igreja possa, ó Deus, aprender, ó Deus, que nós temos uma função aqui que é glorificar o teu nome, mas a tua igreja tem que sair, ela tem uma missão, ó Deus, que é fazer discípulos, povoar a terra com a tua palavra, ó Deus, até a tua volta, para que pessoas, almas sejam convertidas, sejam libertas do império das trevas, ó Deus, como nós vivíamos um dia. Nos dá, ó Deus, espírito de ousadia, espírito de confiança, para que nós possamos, ó Deus, pregar o teu evangelho a tempo e fora de tempo, não ser somente ouvintes, não, mas praticantes e participantes da tua palavra, porque nós temos as garantias de um reino inabalável, que o Senhor já nos promete agora, mas que, ó Deus, estaremos juntos com o Senhor por toda a eternidade afora. Louvado seja o teu nome por essa noite, ó Deus. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos e já te agradecemos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.